Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, Bom y dia, los que están en diferentes, amados amigos e irmãos presentes que las bendiciones de Cristo e aos que estão nas diferentes nações. sean sobre todos Que as ustedes, bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, também sobre y mim, el entendimiento e que nos abra as Escrituras e o entendimento en el para nombre del Señor compreendê-las. Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Es Cristo. para mí una Amém. bendición grande Para mim, estar con ustedes é uma aquí grande bênção estar com en Cali, vocês Colômbia, aqui em y con Cali, todos na ustedes allá en Colômbia, Puerto Rico e com demás todos vocês lá em naciones, Porto Rico a través e nas da demais internet. nações através y da vía internet e satélite também Amazonas. do satélite Amazonas. Estamos viviendo en un tiempo muy importante, el tiempo más importante de todos. Nós estamos vivendo num tempo muito importante, o tempo mais importante de todos os tempos, de Noé, tempo el paralelo tiempo de ao Abraham, tempo de Noé, ao tempo de Abraão allá cuando e de Ló, le apareció quando Dios lá en forma Deus humana lhe con los apareceu arcángeles Gabriel y em Miguel, forma humana com os arcanjos Gabriel e Miguel, y luego los dos almoçaram ángeles com Gabriel y Abraão. Miguel E depois, a Sodoma, os anjos Gabriel e Miguel porque eran enviados foram para en una Sodoma, misión porque foram enviados com uma missão de juízo Cristo dijo divino. que la venida del Hijo del Hombre E será Cristo disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Estamos en un tiempo como los días de Estamos num tempo como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, Estamos se preparando para la visita, la venida del Hijo del Hombre, no qual estamos nos como preparando sucedió para a visita, en el tiempo de para a Abraham, vinda do que Filho foi do Homem, visitado como sucedeu por lá no Deus tempo de en Abraão, forma visible, quando foi visitado por Deus y comieron numa con forma visível, em um corpo, Abraham. e Para esta ocasión comeu com leemos Abraão. en San Juan capítulo Para esta ocasião, leremos em São João, 16, no capítulo 16, versos 12 en adelante, a partir do versículo 12 em diante. y nos dice Jesucristo, Onde Jesus Cristo nos aún disse: tengo muchas cosas ainda que tenho deciros, muito que vos dizer, pero ahora no las mas podéis vós não o podeis sobrellevar. suportar agora. Pero Mas, quando venga el quando Espíritu vier de verdad, aquele, Ele o Espírito de guiará verdade, a toda la verdad, ele vos guiará em porque toda a no hablará por verdade, su propia cuenta, porque não falará sino de si hablará mesmo, todo lo que oyere, mas y os dirá hará saber tudo o que as tiver coisas ouvido, de Abraham. e vos anunciará o que há de Ele vir. me glorificará, Ele porque me tomará glorificará, do meu, porque e há de os dará receber do que é saber, meu, e porque vô-lo há todo de o anunciar. Padre es mío. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos digo que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar, Preparándonos preparando-nos para entrar a la tierra para entrar prometida. Es na nuestro terra tema prometida. Esse para é esta o ocasión. nosso tema para esta Asiento, ocasião. si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Para entrar a la tierra prometida como entró el pueblo hebreo con Josué, Para entrar na terra prometida, como o povo hebreu entrou com de Josué, parte de Dios, houve uma preparação el da cual le parte de reveló a Deus, Josué o qual revelou a cosas que Josué tenía que llevar a as cabo coisas que tinha de fazer pasar el Jordán para passar o y por Jordão consiguiente entrar e, a la consequentemente, entrar tierra prometida. na terra prometida. Y dice Dios, Deus disse para Josué: desde este día desde comenzaré este dia começarei a te engrandecer diante do povo. Dios iba a llevar el pueblo a la Deus tierra levaria o povo até a prometida. terra Tenían que pasar el prometida Jordán. El Jordán representa e tinha
de passar o Jordão. tenían que pasar O a través Jordão de la representa a morte. muerte del Jordán, E tinha que se de abriría passar através da morte para do pasar Jordão, la tierra que se abriria donde estaban todas para las passar a terra promesas, prometida, todas las bendiciones onde de Dios, estavam todas as para promessas, el pueblo. todas as bênçãos de Deus para o y povo, donde Dios estaría con su e onde pueblo, Deus estaria com seu caminando en povo, medio de ellos, caminhando entre eles. estaría en el tabernáculo Deus estaria no que fue tabernáculo construido y llevado que foi construído hacia la tierra prometida, e levado até a terra estaría sobre el prometida. arca del pacto, Estaria sobre a arca sobre do el pacto, propiciatorio, en em medio cima de do los querubines de propiciatório, oro, entre os dois por querubins de consiguiente, ouro, e Deus consequentemente, com Deus seu povo estaria com na seu terra povo na terra prometida. prometida. la tierra prometida. A terra Desde el prometida, punto de vista espiritual, desde o ponto de vista significa espiritual, el Espíritu Santo. significa o Recibir Espírito Santo. Santo Receber o Espírito Santo prometido. é entrar na terra Porque se prometida, recibe porque Espírito se recebe de Deus o Espírito e, de por Deus consiguiente, se e, entra consequentemente, ao se reino de entra Deus, no reino de es la Deus, tierra que del reino prometido, é a los terra, hijos é o reino hijas de prometido para os Em filhos e Colossenses, filhas de Deus. capítulo 1, Na carta aos nos dice Colossenses, San Pablo, no capítulo 1, de la siguiente manera: o apóstolo São Paulo nos diz da seguinte maneira, capítulo verso 12 a partir do versículo 12. y 13, 12 en adelante dice: con gozo dando gracias al Padre, Com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar el cual nos ha da entregado herança la dos potestad de las santos tinieblas na luz, y trasladado al reino de su amado Hijo, o qual en quien tenemos redención por nos su tirou sangre, da potestade el das perdón trevas de pecados. e nos transportou para o Ele é a reino imagem do do Filho do Deus seu invisível, amor, em quem ele temos a que redenção redentou pelo seu sangue, a de saber, toda a remissão dos criação. pecados, o qual é a imagem porque do ele Deus foi criado invisível, todas as coisas, o primogênito nos de cielos toda a e na criação. terra, Porque visíveis nele e foram invisíveis, criadas todas as sejam coisas tronos, que há nos céus e sejam na terra, domínios, visíveis e sejam principados, invisíveis, sejam sejam potestades, tronos, sejam tudo foi dominações, criado por meio dele, sejam e principados, para ele. sejam E potestades. ele é antes Tudo foi criado de por todas as ele e coisas. para ele. E todas as E coisas ele por é ele antes existem. de todas as E coisas. ele é a E cabeça do todas as corpo, coisas que é subsistem a por igreja. ele. Ele é a Ele que é o cabeça do princípio, corpo da ele igreja. primogênito de É o todos os princípio mortos, e o para que em tudo primogênito tenha dentre os mortos, a preeminência. para que em tudo tenha Portanto, a agrada ao Pai que nele preeminência. habitasse Porque foi do toda agrado do Pai que plenitude. toda a plenitude nele Y habitasse. ahora hemos visto que así como Israel Assim fue vimos sacado que, del reino del como faraón, Israel del reino de Egipto, y llevado foi a la tirado tierra do reino do prometida, faraó, do reino do Egito, e levado à terra prometida, Cristo ha sacado Cristo também del reino de las tinieblas, del faraón de las tinieblas, el diablo, tirou o a seu su povo pueblo do novo del pacto, que é a sua que es su igreja, iglesia, do reino das y los ha trevas, sacado ese reino, do faraó y das los ha trevas, colocado del do reino diabo. de Dios, Um a que es el um, reino de Cristo, el os Hijo. tirou desse reino e os colocou no reino de Deus, que é o reino de Cristo, Al o Filho recibir de el Deus. Espíritu de Dios, Portanto, la persona nace ao receber o Espírito de reino Deus, de Deus, a no pessoa reino de Cristo. nasce no reino de Deus, E, no por reino de conseguinte, Cristo. entrado E, consequentemente, à terra prometida, a pessoa entrou na ao terra reino prometida, prometido, no reino na prometido, espiritual. na fase Y espiritual. cuando se completa la iglesia E logo, del quando Señor se Cristo, complete a igreja do Senhor Jesus terminará Cristo, su obra de intercesión Cristo no terminará a sua obra de intercessão no céu. cielo, saldrá del trono de Sairá intercesión, do trono de tomará el intercessão, título de propiedad del pegará libro sellado con o 7 título de sellos, propriedade, de Apocalipse, o livro capítulo selado 5, com 7 selos do lo capítulo abrirá 5 no do Apocalipse, y hará su o abrirá obra no de céu e realizará sua obra de reclamação, de la tribu de Judá. a sua obra de reclamação, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Entraremos Então, físicamente fisicamente,
entraremos no reino de Deus com corpos glorificados, eternos, imortais, semelhantes ao corpo glorificado que Cristo tem, o qual está tão jovem como quando ele subiu ao céu. Ou seja, nós teremos corpos eternos, consequentemente, corpos jovens para toda a eternidade, que estarão aparentando entre 18 a 21 anos de idade. Tão simples assim será a parte física. Isso será a redenção do corpo, a adoção de cada filho e filha de Deus na sua forma física, para estar com vida eterna física e com vida eterna espiritual também no reino de Deus. Vida eterna para a alma, para o espírito e também para o corpo. E, estando nessa plenitude divina, nós estaremos como reis no reino de Deus, no reino do Messias, no reino milenar e depois por toda a eternidade. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, Senhor nosso. Deus sabia. Porém, se não sucedesse o problema que houve lá no Jardim do Éden, nós seríamos os filhos de Deus por Adão e Eva. Seríamos aqueles que teríamos de nascer por intermédio dessa união de Adão e Eva, pela palavra criadora sendo falada. E como sucedeu, nós temos o exemplo de como surgiu o Filho de Deus, Jesus Cristo, nesta vida terrena. Foi pela palavra divina falada, quando o anjo trouxe a palavra de Deus até a Virgem Maria, de que ela teria um filho e que lhe poria por nome Jesus, e ele herdaria, e Deus lhe daria o reino de Davi, seu pai, se assentaria sobre o trono de Davi e reinará para sempre. Não veio pela união de um homem e de uma mulher, mas pela palavra criadora que foi trazida à Virgem Maria. E a Virgem Maria creu nessa palavra, a aceitou, ou seja, ela disse amém a essa palavra. Faça-se em mim conforme a tua palavra. E assim foi. Pela palavra criadora é que os filhos e filhas de Deus teriam de vir. Ou seja, Adão tinha de falar essa palavra criadora, e então viríamos através dessa palavra criadora por intermédio de Eva. Por isso, Eva representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que passou por diferentes etapas, bem como a Virgem Maria representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é aquela que teve os filhos e filhas de Deus. Assim como Maria teve o Filho de Deus, que nasceu através dela. E os filhos de Deus nascem por intermédio de Cristo, através da sua igreja. Tão simples assim. E para o último dia, os filhos de Deus, que são os crentes em Cristo nascidos de novo, no corpo místico de Cristo, no reino de Deus, têm a promessa da ressurreição, se morreram fisicamente. Uma ressurreição em corpos eternos, imortais, glorificados e jovens para toda a eternidade, semelhantes ao corpo que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. E os que estivermos vivos seremos transformados sem vermos a morte. Ou seja, pense, embora não seja assim, mas pense, você está na sua casa, na frente do espelho, se penteando de momento, e este jovem ou esta jovem que está ali, quem é? E se toca, porém, esse sou eu.
A transformação será tão rápida que não nos dará tempo para pensar, mas veremos essa transformação em todos aqueles que estarão preparados para entrar na terra prometida do corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Essa promessa, nós a necessitamos que seja cumprida logo para podermos ir à ceia das bodas do Cordeiro, porque as empresas aéreas, todavia, não têm voos para a casa do nosso Pai Celestial. E lá será a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, tão pouco haverá tantas pessoas, com exceção dos crentes em Cristo, dos anjos e todos os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram. E ali nessa grande festa, ou seja, que não será daquele que quer nem daquele que corre, mas daquele de quem Deus teve misericórdia, que estarão na ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10. Os convidados são os crentes em Cristo das diferentes etapas que estarão ali, na ceia das bodas do Cordeiro, na maior festa já realizada no céu. E eu fui convidado para estar ali. E quem mais? Cada um de vocês também. Esta festa será na sétima dimensão, na dimensão de Deus, onde não se pode chegar por intermédio de algum voo, senão por intermédio de Deus, que o levará lá conforme a sua promessa. O reverendo William Branham diz que será em carros de fogo ou em discos voadores, como aconteceu com o profeta Elias. De modo que Deus tem os carros preparados para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro na casa do nosso Pai Celestial. E isso nos faz lembrar também os casamentos aqui na terra, que em muitos lugares levam a noiva num carro. E detrás desse carro vão outros carros e todos vão muito felizes. E por quê? Porque a levam às bodas e depois a trazem para a ceia, a recepção do casamento. E como será lá quando os carros de Deus, os carros de fogo levem os santos, os crentes, para a casa do nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro, onde Cristo será investido juntamente com a sua igreja como reis para tomarem o reino aqui na terra e guiar a Israel e a toda a humanidade no caminho de Deus, na vida eterna, nas bênçãos de Deus. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como Abacuque nos diz no capítulo 2, versículos 13 e 14. E como também Isaías nos diz no capítulo 11, versículo 9. Porque a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E todos, durante o milênio, serão ensinados por Deus. Assim como se ensina nas igrejas o Evangelho de Cristo. Depois será o ensinamento para toda a humanidade no reino de Deus. E todos conhecerão a Deus. Ele estará sentado no trono de Davi, reinando sobre o povo hebreu e sobre toda a humanidade. E então será quando a humanidade alcançará a paz que tanto deseja e, como consequência, alcançará a felicidade.
Esse dia está muito próximo. Será no 7º milênio desde Adão até hoje, o qual, se nós considerarmos e contarmos o tempo, então já temos entrado no 7º milênio desde Adão até hoje. Consequentemente, tem de se realizar a introdução ao reino milenar, para o qual, antes de começar o reino milenar, os mortos crentes em Cristo terão de ser ressuscitados, e os que estiverem vivos serem transformados para serem levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Haverá uma preparação. Estaremos nos preparando para esse momento de entrar na terra prometida do novo corpo, o qual está prometido para todos nós. E unicamente o que pode nos preparar é o Senhor, o anjo do pacto, do qual Cristo disse: ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora não as podeis suportar. Mas quando vier o Espírito de verdade, ao qual o Pai enviará em meu nome, isso está no capítulo 16 de São João, do versículo 12 em diante. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aqui temos a promessa de que será o Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas do programa divino, o Espírito Santo as ensinará. E em São João 15, versículo 26, ele disse: mas quando vier o Consolador, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, o qual procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós dareis testemunho também, porque haveis estado comigo desde o princípio. Como é que o Espírito Santo virá? Virá dando testemunho de Cristo, falando de Cristo, o qual, desde o dia de Pentecostes até hoje, esteve no meio da sua igreja falando de Cristo, através dos diferentes mensageiros que ele enviou. Também no capítulo 14 de São João, no versículo 26, Cristo disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E quem é que ensinará todas as coisas aos crentes em Cristo? O Espírito Santo. De era em era, o Espírito Santo esteve se manifestando por intermédio dos apóstolos e dos diferentes mensageiros no meio da igreja gentílica. E para o último dia também haverá uma manifestação do Espírito Santo, nos ensinando todas as coisas que nós devemos conhecer neste tempo final, para estarmos preparados para entrar na terra prometida do novo corpo que será a nossa transformação. No Apocalipse capítulo 1, nos versículos 1 ao 3 nos diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, a revelação de Jesus Cristo foi enviada por intermédio do anjo do Senhor Jesus Cristo.
E no Apocalipse capítulo 22, versículo 6, e depois no versículo 16 nos diz: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, el Dios de los cuerpos angelicales, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, o Deus dos corpos angelicais dos profetas, dos seus corpos teofânicos, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quer dizer que Deus, por meio do seu anjo, mostra para a sua igreja as coisas que deverão suceder. Essa é a forma de Deus guiar e de ensinar a sua igreja. E no Apocalipse capítulo 22, no versículo 16, também nos fala deste anjo e nos diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quem é que diz? Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. O anjo do Senhor Jesus Cristo foi enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo para testificar destas coisas nas igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. Ou seja, que o mesmo que o Espírito Santo diz, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a esposa do Cordeiro, também diz. Então a mensagem que a igreja tem é a mensagem de Cristo dada através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E a estrela da manhã é Jesus Cristo, nosso Salvador. E os mensageiros também são estrelas, cada um na sua era, mensageiro de cada era. E também no Apocalipse, em Apocalipse também no capítulo 2, versículos 26 ao 28, nos diz: E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, lhe dará a estrela da manhã, dará a estrela da manhã a um mensageiro. Esse mensageiro tem de ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. E essa estrela da manhã é o Espírito Santo. Recordem que os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo são como as estrelas do céu. Como Deus prometeu para Abraão, dizendo que a sua descendência seria como a areia, e que também seria como as estrelas do céu. As estrelas do céu para a igreja, e seria como a areia para os judeus. Quer dizer que os filhos e filhas de Deus, os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, estão representados nas estrelas do céu. E Cristo como a estrela resplandecente da manhã. Porque Deus e seu povo, a sua igreja, se refletem na criação. Por isso é que a lua também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo.
E o sol representa a Cristo, o qual disse: eu sou a luz do mundo. Cristo, a luz do mundo, se reflete através da lua, que é a sua igreja. Também no capítulo 2 do Apocalipse, em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E a árvore da vida é Cristo. Então, o vencedor comerá dele. Recordem o que Cristo disse: aquele que me coma viverá para sempre, terá vida eterna. Ou seja, que não é comer literalmente alguma coisa, mas crer. É crendo que se está comendo pela fé, está se recebendo esse alimento espiritual. Assim também, no mesmo capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 11 nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, é que ela não se perderá. A pessoa não poderá ser apagada do livro da vida, porque ela está na seção do livro da vida do Cordeiro, que são os primogênitos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Também no capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 17, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome novo escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Esse nome novo é o nome novo do Senhor Jesus Cristo, que será dado nessa pedra branca. E em Apocalipse capítulo 3, também no Apocalipse capítulo 3, verso 12 diz, no versículo 12 nos diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, o fará uma pessoa muito importante no templo de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Deus. E nunca sairá dele. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui Cristo está dizendo que ele tem um nome novo. Portanto, a vinda do Senhor no último dia como leão terá o seu nome novo, assim como para a sua primeira vinda, como Cordeiro de Deus, teve o seu nome, que significa Salvador, Redentor. Tem a ver com a obra que ele faria, a obra de redenção, de salvação. E se Cristo disse que ele tem um nome novo, quem é que fará contradição a isso? Melhor dizendo, desejamos é que ele nos dê a conhecer qual é o seu nome novo. Na pedra tem um nome novo, um nome escrito, um nome novo. Portanto,
Isto é um grande mistério que será aberto no último dia. Na terceira etapa, onde haverá uma plena manifestação do Espírito de Deus no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí também se cumprirá a visão da tenda e tudo o que foi mostrado para o reverendo William Branham. E será aí onde a manifestação do Filho do Homem resplandecerá plenamente como o relâmpago que sai do Oriente, da terra de Israel, onde o Filho do Homem esteve, e se mostrará no Ocidente. O Ocidente é o continente americano. Lembrem-se de que o sol sai pelo leste e se põe ou se esconde pelo oeste, onde no oeste termina o seu recorrido. No Apocalipse capítulo 3, versículos 20 ao 21, nos diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele diz que ceará, jantará. Não diz que tomará o café da manhã. Se dissesse que tomará o café, teria que ser lá no leste. Se diz que ceará, que jantará, então terá de ser no oeste. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a voz do Espírito Santo, falando à sua igreja para lhe dar a conhecer as coisas que deverão acontecer em breve. Aqui diz que assentará o vencedor com ele no seu trono. Cristo, estando aqui na terra 2000 anos atrás, ele disse que ele se assentaria com o Pai no seu trono, que se assentaria à direita de Deus. São Mateus capítulo 26, versículo 64. Depois, quando morreu, ressuscitou, esteve por 40 dias com seus discípulos, depois subiu ao céu, assentou-se no trono de Deus. Depois, no capítulo 28, versículos 16 ao 20, de São Mateus, ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra, porque quem tem o poder é quem está sentado no trono. O poder em um reino está naquele que está sentado no trono. E esse é o rei desse reino. Cristo está sentado no trono celestial e, consequentemente, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei Deus, Rei teofania, Rei terreno. Ou seja, ele é rei na sétima dimensão. Ele é rei na sexta dimensão, lá no paraíso. E ele é rei aqui na terra. No último dia, ele tomará o reino. E ele disse: a quem vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E qual é o trono de Cristo? O que está no céu? Não. O trono de Cristo é o trono de Davi. O trono que está no céu é o trono do Pai. Mas o trono de Jesus Cristo é o trono de Davi. Nesse reino e trono de Davi, é que Cristo falou que ele dará, concederá ao vencedor que se assente com ele, como Deus fez com Jesus quando ele subiu vencedor ao céu. Quando venceu e subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus. E então recebeu todo o poder no céu e na terra.
o poder como rei de toda a criação. O reino terreno, o reino de Deus aqui na terra, está representado no reino de Davi e no trono de Davi. Portanto, a representação do reino celestial aqui na terra é o reino de Davi com o trono de Davi. E esse é o trono de Jesus. É o trono terreno, onde ele assentará com ele o vencedor no reino milenar. E nos perguntamos, assim como aquele que se assentou com o Pai no trono celestial é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, então será o anjo de Jesus que se assentará com Cristo no seu trono? É uma boa pergunta que nós podemos ter em mente neste último dia. E nesse reino, todos com ele. Governaremos com Cristo esse reino terreno. Então haverá paz e felicidade na terra. E haverá prosperidade para todos os que estarão habitando no reino milenar de Cristo. Já que nós falamos do anjo do Senhor Jesus Cristo, assim como Deus falou a respeito do anjo do pacto que se encarnou, que habitou entre os seres humanos e foi chamado de Jesus, e foi quem realizou a obra de redenção, se assentou à direita de Deus. Agora vamos a ver quem. Então veremos quem é. Aqui na mensagem, a revelação de Jesus Cristo na página 25, que tem um extrato contido, ou uma passagem aqui, no livro das citações, na página 41, no parágrafo 330, falando do anjo de Jesus Cristo, ele disse, ele foi enviado ao... Isso significou, por um anjo a João. Nós não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não fala quem era o anjo, mas nós sabemos que era um profeta. E quando o anjo do pacto veio à terra, o mesmo que tinha acompanhado a Israel e que havia libertado através do profeta Moisés, quando ele veio em carne humana, se fez carne, ele era um profeta, tão simples assim. Segue dizendo, porém nós sabemos que era um profeta, porque em seguida a Bíblia diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas que hão de acontecer em breve. Depois vemos que quando João começou a adorar o anjo lhe disse, olha, não faças. Revelação capítulo 22. E disse-lhe, porque eu sou servo teu, juntamente com os profetas. Poderia ter sido Elias. E se Elias, terá que ser o quinto Elias. E se é o Elias, terá de ser o quinto Elias. Poderia ter sido um dos profetas. E se há de ser Moisés, então terá de ser Moisés, o Moisés do último dia. O terceiro Moisés, considerando Jesus como o segundo Moisés. E o anjo como o terceiro Moisés.
João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E João, sendo um apóstolo, veja a natureza das suas outras epístolas. Isso prova que João não o escreveu, porque não tem a mesma natureza de João. Tome a primeira de João, segunda de João, etc. A terceira de João. Vem, essa forma de falar e de escrever não é a forma de João apóstolo, mas é de um profeta. João era um escritor, um apóstolo, mas este é um espírito de profeta. Um espírito de profeta é um corpo angelical, é um corpo teofânico, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Como o Espírito Santo é o anjo do pacto, que aparecia para os profetas na forma de um homem, de um anjo, assim também são os espíritos dos profetas. Um espírito é um corpo espiritual, um corpo de outra dimensão. Mas este aqui é um espírito de profeta. É uma pessoa inteiramente diferente. O reverendo William Branham falou isso por volta do ano de 1960. E depois, para o ano de 1963, veremos o que ele falou com relação a este tema. Se pudermos encontrar isso rapidamente. Para esse tempo, ele falou novamente deste anjo. E também disse que era um profeta. Portanto, se esse anjo aparecer aqui na terra em carne humana de forma visível, será um profeta, assim como o anjo do pacto, que quando ele veio em carne humana, era um profeta, era o Filho do Homem na sua vinda. É importante estarmos preparados para este tempo final no qual vivemos, porque grandes coisas estão prometidas para sucederem neste tempo final. Deus tem grandes bênçãos para a sua igreja. E com a vinda do Espírito de Deus à sua igreja, esteve chamando e ajuntando os seus escolhidos de era em era, o Espírito Santo se manifestando através desses mensageiros que ele enviou. E assim veio formando a igreja do Senhor Jesus Cristo, que como corpo místico de crentes é um templo espiritual.
que tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Quando o Espírito de Deus veio numa nuvem e entrou no tabernáculo que Moisés construiu, entrou lá no lugar santíssimo, se colocou no meio dos dois querubins de ouro que estavam em cima do propiciatório, que era a tampa da Arca do Pacto, e ali, desde ali, se manifestava. Depois, também, quando veio ao templo que o rei Salomão construiu, ele também entrou no templo quando Salomão o dedicou e foi até o lugar santíssimo, onde se colocou em cima do propiciatório entre os dois querubins de ouro, e ali Deus habitava. E somente uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar. E atualmente já não está o tabernáculo que Moisés construiu, nem tampouco está o templo que o rei Salomão construiu. E aonde ele virá? Onde está o templo ao qual ele terá de vir para se manifestar em toda a sua plenitude? No templo espiritual que é a sua igreja, no lugar santíssimo desse templo que é a era de pedra angular, para estar no meio dos dois querubins de ouro e dos dois querubins de madeira de oliveira recobertos com ouro, que são Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras. E do meio desses dois ministérios, das duas oliveiras, o Espírito Santo se manifestará. E o ministério de Cristo será manifestado, trazendo à realização tudo o que está prometido para este tempo final. Portanto, nós estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, esperando a visita de Deus, a visita de Cristo à sua igreja em toda a sua plenitude. Promessa que será cumprida como foi prometida. Isso será no tempo da tarde, que é o tempo que corresponde a este tempo final no corpo místico. E, consequentemente, essa manifestação será no Ocidente, porque também é no Ocidente que estava o lugar santíssimo, lá no templo que o rei Salomão construiu e lá no tabernáculo que Moisés construiu. Sempre o Oeste é o território para a manifestação de Deus em toda a sua plenitude. Assim que há uma grande bênção para mim. E para quem mais? Pois para cada um de vocês também. Essa grande manifestação da parte de Deus está muito próxima para ser cumprida neste tempo final. Nós estamos no tempo certo. Estamos esperando essa plena manifestação da parte de Deus que nos transformará, porque ela nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro. E, consequentemente, é importante estarmos nos preparando. Vejam aqui na página 94 do livro de citações, esta passagem que corresponde ao quinto selo. Na página 94, versículo 811, ele disse: Captaram algo?
Pode ser que eu não tenha que lhes contar, então, no domingo. Maravilhoso. Notem agora. Então, de acordo ao tempo que Deus ia liberar o mundo antediluviano, Ele enviou uma águia. Lembrem-se de que quando diz enviou uma águia, isso é, enviou um profeta. Porque os profetas estão representados em águias. E no tempo em que ele ia liberar a Israel, enviou a águia. E a águia, quem foi? Moisés. Vocês creem que lá no tempo, e mesmo de João, lá na ilha de Patmos, esta mensagem foi tão perfeita que ele não pôde confiá-la a um anjo? Vocês sabem, um anjo é um mensageiro, mas vocês sabiam que aquele mensageiro era um profeta? Vocês creem nisto? Eu creio. E vocês creem nisto? Vamos prová-lo. Revelação ou Apocalipse 22. Vejamos se era uma águia. Certamente que ele foi um anjo. Ele era um mensageiro. Porém, ele foi um profeta que revelou a ele este livro completo de revelação. Revelação, capítulo 22, versículo 19. Observem o que João viu aqui. E eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas. Agora, ele está já concluindo. Este é o último capítulo. E depois que eu ouvi e vi, me prostrei para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele, então, o anjo, vem. Ele me disse, olha, não faças. Nenhum verdadeiro profeta ou mensageiro de alguma classe será adorado. E ele me disse, olha, não faças. Porque eu sou servo contigo e com teus irmãos, os profetas, e com aqueles que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vem. Então esse livro era tão importante que é a palavra de Deus. Agora observem. Quando a palavra de Deus é trazida, tem de ser trazida pelo profeta. Porque é a este que a palavra de Deus vem. Eu estava esperando receber uma pergunta a respeito disso, aqui nessa caixa de perguntas. Eu só pensei que eu podia me adiantar a ela. Eu sinto que há uma pergunta aí dentro. Assim que eu só pensei que entraria nela. Vem, cada palavra de Deus é trazida. A Bíblia não muda o seu sistema de todo. Vem, é a mesma coisa. Tem de vir a este vidente que nós estamos esperando que chegue. Agora anotem, Revelação capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Quando Deus vai trazer a sua palavra ao povo, ele envia um profeta a quem traz essa palavra. E depois o Espírito Santo fala a palavra ao povo através desse profeta. Esse é o plano, a forma de Deus falar a seu povo. Isso é o que está mostrado no capítulo 18 de Deuteronômio, do versículo 15 em diante, onde nos diz da seguinte maneira, e vamos ler isso para termos um quadro claro, e assim não nos passe essa bênção que há para todos os crentes em Cristo do tempo final. Deuteronômio no capítulo 18,
Do versículo 15 em diante, onde nos diz: profeta de meio de ti, de tus hermanos como eu, te levantará Jehová tu Deus. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Do versículo 15 até o 19. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que levantarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Esta é a promessa divina de que Deus levantará um profeta como Moisés e colocará sua palavra na boca desse profeta. E qualquer que não escutar o que ele fale no nome de Deus, Deus lhe pedirá contas. E depois terá de acertar com Deus aquele que não escute a palavra de Deus, porque não estará ouvindo a voz de Deus para o tempo em que essa pessoa estará vivendo. Essa é a forma de escutar a voz de Deus no tempo em que as pessoas vivem neste planeta Terra. Também podemos ver em Zacarias, no capítulo 7, onde nos diz algo relacionado aos profetas e a maneira de Deus falar ao povo. Em Zacarias, no capítulo 7, versículo 12, onde diz: e fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como é que Deus enviava a sua palavra a seu povo? Por meio do seu Espírito. E através de quem? Dos profetas, os quais são enviados com as duas consciências juntas para escutarem a Deus e para dar ao povo a palavra de Deus, que Deus dá a eles para falá-la ao povo. E através desses profetas, Deus em Espírito se manifesta nesses profetas e fala essa palavra ao povo, palavra que foi revelada ao profeta. Tão simples assim, porque é o Espírito de Deus, é o anjo do pacto, o Espírito Santo, Cristo no seu corpo angelical, que toma de Deus, do Pai, toda essa revelação divina, a passa ao povo por intermédio do seu Espírito, através dos mensageiros, dos profetas que ele envia de etapa em etapa a seu povo. Tão simples assim. Por isso é que Cristo podia dizer: eu lhes revelarei tais coisas. Como fará? Por meio do seu Espírito, através do mensageiro que Deus tenha para esse tempo, no meio do seu povo. Sempre. Esse é o programa de Deus para falar a seu povo sob o pacto que está vigente nesse tempo. E para este tempo final, Deus estará nos preparando para entrar na terra prometida do novo corpo, do corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, para entrarmos literalmente no reino de Deus com corpos glorificados. Nós já entramos no reino de Deus em espírito. Fomos transladados do reino das trevas para o reino de Cristo. Mas temos também de passar fisicamente ao reino de Deus com corpos eternos, imortais e glorificados. E isso será também a entrada na terra prometida de forma física visível, com corpos glorificados.
E quando já estivermos fisicamente dentro do reino de Deus, com corpos glorificados, os nossos problemas se acabarão. Porém, enquanto estivermos nesses corpos mortais, nós teremos os nossos probleminhas, mesmo que seja uma dor de cabeça. Porém, algum problema surge às pessoas por causa do nosso corpo físico, que não é o corpo que Deus predestinou para nós desde antes da fundação do mundo, porque esse corpo que Ele predestinou será um corpo eterno, imortal, glorificado, que Ele nos dará neste tempo final. Este que nós temos aqui é temporário. E está bem que nós o tenhamos, porque tivemos a oportunidade de estarmos manifestados através desses corpos mortais, para fazermos contato com a vida eterna por meio de Cristo nosso Salvador, de escutarmos a pregação do Evangelho de Cristo, da fé de Cristo nascer na nossa alma, crermos e recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Bem disse Cristo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer dizer, viver neste tempo, nesses corpos mortais, é o que nos dá essa oportunidade de recebermos Cristo como nosso Salvador, de garantirmos o nosso futuro eterno com Cristo no seu reino eterno e, consequentemente, na vida eterna. Ou seja, nós estamos aqui na Terra com um propósito e para um propósito divino. E é para sermos crentes em Cristo, recebendo-o como nosso único e suficiente Salvador, e recebermos todas as bênçãos que Ele tem para nós em seu reino eterno. E agora estamos sendo preparados para entrarmos na terra prometida do novo corpo, na terra prometida do corpo glorificado, que Ele prometeu para nós, e para entrarmos na terra prometida, literalmente, no reino de Deus, para o qual, se houver alguma pessoa aqui que ainda não aceitou Cristo, pode fazer isso nesse momento. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. E para isso vocês podem chegar até aqui na frente, todos vocês que ainda não receberam Cristo para recebê-lo, e que Cristo lhes receba no seu reino aqui nesta ocasião. Deus tem muitas pessoas aqui na cidade de Cali e nas cidades vizinhas, em todas as cidades e rincões aqui da Colômbia, em toda a América Latina, lá em Porto Rico, Ele também tem muitos filhos, muita semente divina, as quais está chamando e unindo-as e acrescentando-as à sua igreja. O mais importante na vida é a salvação e a vida eterna. Para isso é que viemos para vivermos neste planeta Terra, para sermos aspergidos com o sangue de Cristo nosso Salvador, para que se torne uma realidade a salvação de Cristo que Ele ganhou para nós na cruz do Calvário, quando a pessoa o recebe e o aceita como seu Salvador. O perdão já foi feito, já foi firmado pelo sangue de Cristo, mas agora corresponde à pessoa aceitá-lo para que se torne efetivo na pessoa. Deus está chamando e ajuntando seus escolhidos do último dia, os escolhidos com os quais Ele completará a sua igreja neste tempo final. E quando ela se complete,
então nós seremos transformados juntamente com os mortos em Cristo, que serão ressuscitados em corpos eternos. Então haverá uma plena manifestação da palavra de Deus e do poder de Deus, do Espírito de Deus. E depois iremos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Humanamente, as coisas aqui na terra ficam piores em todos os países, porém no reino de Deus no céu se põem melhores. Portanto, todos nós queremos passar para onde é melhor viver neste tempo final. Ele nos levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro, que durará 3 anos e meio, enquanto que aqui na terra estarão passando pelos juízos divinos, pelas pragas que estão marcadas, que hão de cair sobre a raça humana, sobre aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador. Os que rejeitaram o perdão, rejeitaram a vida eterna. E, como consequência, rejeitaram a misericórdia de Deus. E então, já não há misericórdia para os que rejeitam a misericórdia, senão resta juízo divino. Vamos ficar em pé para apresentar a Cristo todas as pessoas que estão aceitando Cristo como Salvador, para que Cristo as receba no seu reino de vida eterna. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora todos que estão recebendo Cristo como Salvador, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho, e a tua fé nasceu em mim. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Redentor. Necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, após eu ser batizado na água no Teu nome, que produzas um novo nascimento em mim, pois eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês aceitaram Cristo como seu Salvador. Aceitaram o perdão que Cristo lhes outorgou. Portanto, a pergunta do coração de cada um de vocês a mim é: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta de cada um de vocês. O batismo na água é simbólico. É um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual Cristo também cumpriu, pois ele foi batizado por João Batista. João não queria batizá-lo, porém Cristo lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. Então João o batizou.
E Cristo ordenou que se batize todas as pessoas que creiam. Quem crer e for batizado será salvo. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Portanto, o batismo na água é simbólico. No batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Nós estávamos em Cristo quando Ele veio aqui na terra e estávamos eternamente em Cristo, porque nós somos sementes de Deus, filhos e filhas de Deus, assim como os filhos de cada um de vocês estavam nos lombos de seu pai. Assim também como Levi, o bisneto de Abraão, ele estava nos lombos de Abraão, não tinha nascido ainda, nem tampouco Jacó tinha nascido, nem Levi. Porém, Levi já estava dizimando. Quando Abraão dizimou a Melquisedeque, Levi, que estava nos lombos de Abraão, também estava dizimando ali. É porque, ao ser semente de Abraão, tudo que Abraão fazia, Levi também estava fazendo, o qual estava nos lombos de Abraão. E nós estávamos nos lombos de Cristo, no pensamento divino, genes do pensamento divino, que passaram a Cristo para serem manifestados em carne humana no último dia. Portanto, todos vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no glorioso reino de Cristo, o nosso Salvador. No reino de Cristo, nosso Salvador, entraremos na terra prometida do reino prometido fisicamente com corpos glorificados. E isso também em breve sucederá. Estamos nos preparando para a entrada, para entrarmos na terra prometida. Para mim foi um grande privilégio estar hoje aqui com vocês, lhes dando testemunho do nosso tema, preparando-nos para entrar na terra prometida. Que Deus lhes abençoe e guarde, a todos vocês aqui presentes e a vocês que estão em outras nações que receberam Cristo como Salvador neste dia. Deixo agora com vocês aqui o reverendo Maurício Vivas, para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Conosco aqui o reverendo Maurício Vivas. E em cada país deixo o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que Deus abençoe e guarde a todos.